Discussão única do projeto de lei do Executivo número 3/2019. Autoriza o serviço autônomo de água e esgoto do município de Jacareí a conceder remissão dos valores referentes à tarifa de água e coleta de esgoto nas condições que estabelece. Autoria: Prefeito Municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, presidente Amner, os colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui na galeria e nos assiste através da TV Câmara, através da internet e da TV. Gostaria de explicar para a população que nos assiste, que está aqui presente, do que se trata a votação desse projeto. Trata-se de um projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que autoriza o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a conceder a remissão dos valores referentes à tarifa de água e coleta de esgotos vencidos até 31 de dezembro de 2018 dos imóveis próprios e também aqueles tomados em aluguel ou comodato pela Secretaria Municipal de Educação. Importante destacar aqui que esse projeto não visa beneficiar a Prefeitura ou a Secretaria Municipal de Educação, mas sim corrigir um erro legislativo. Mas por que um erro legislativo? A Lei Municipal número 1761 de 1976, que cria o SAI, isenta a tarifa de água e esgoto dos imóveis próprios ou tomados em aluguel ou comodato pelo município, suas autarquias e fundações. Entretanto, o artigo 14 dessa lei que acabei de citar excluía de maneira discriminatória e sem qualquer justificativa a isenção de imóveis próprios de aluguel ou comodato, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto da Câmara Municipal de Jacareí. E mais, mesmo que tenhamos votado a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2018, e corrigindo essa distorção, os débitos adquiridos até 31 de dezembro de 2018 não foram contemplados, ou seja, eles existem ainda e o valor sendo corrigido mês a mês, e só faz essa dívida aumentar. Só para que você tenha uma ideia, de acordo com a planilha anexa da Prefeitura de Jacareí e o SAI, até 31 de janeiro de 2019, o valor da dívida já chegava ao montante de R$ 4.439.716,54. E agora, em junho de 2019, só para vocês terem uma ideia, o valor projetado se encontra em R$ 4.671.614,80. Ou seja, esse projeto visa auxiliar uma pasta importantíssima para a manutenção e o desenvolvimento contínuo do município, já que a educação é a base de formação de qualquer cidadão. Retirar essa dívida deles é permitir dar liberdade para que a Secretaria Municipal de Educação invista em recursos em outras políticas públicas relevantes e assim estaremos valorizando as crianças e o futuro da nossa cidade. Por todos os motivos expostos, e aqui lembrando que não há interferência no orçamento do município, apenas o perdão da dívida, que é pela educação que estamos preparando as novas gerações. A gente tem visto que a educação tem sido uma das prioridades desse governo. Aí, em 2 anos e meio de mandato, nós já criamos mais de 1.200 vagas em creche, que era a grande demanda da população de Jacareí. A gente tem a plena consciência que a criança, isso é
Isso está na literatura, a gente forma, Aderbal, a personalidade das nossas crianças, o caráter, todo o desenvolvimento aí psíquico dela vai ser, sobretudo, o sistema nervoso vai estar amadurecido até os 7 anos de idade. Então, é importantíssimo que o município dê uma educação de qualidade, principalmente nessa faixa etária, para que a gente possa, no futuro, a gente pensa a longo prazo, formar aí cidadãos melhores, pessoas melhores aí para a nossa cidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, isso foi instituído em 2016, essa dívida aí começou a se formar, muito que provavelmente porque a gente já votou diversas contas aí da administração passada e eles tinham essa dificuldade em cumprir o gasto com a educação. Então jogaram mais essa conta de água, em 2016 fechou mais ou menos em R$2 milhões, e o que acontece? Não pagaram a conta, e a dívida está rolando até hoje, e não é justo a gente, por causa de uma manobra desastrosa dessa, Aderbal, a gente não penalizar a educação agora em R$4 milhões, já que nenhuma das outras secretarias não pagam, e é injusto a gente tirar isso da educação das nossas crianças. Então, quero dizer aqui que meu voto será favorável à aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nossos amigos, nossos agentes sociais, agentes de trânsito. Olha, esse é um assunto que tem que tomar muito cuidado para a gente tratar dele, para não ficar uma impressão equivocada. Nós devemos corrigir os erros com acertos e não com outros erros. O SAI, desde que ele foi criado, ele é uma autarquia. Uma autarquia ela tem independência, inclusive, econômica. Não deve misturar as coisas. Quando foi criado esse artigo, obviamente, ele tinha um objetivo. Apesar de que ele não era cumprido, diga-se de passagem. Muitas administrações, inclusive a nossa, só foi descobrir isso quase no final do último mandato. Então, também a gente tem que fazer meia-culpa aqui. Não vamos ficar atribuindo aos outros a responsabilidade. Mas é como eu disse, nós corrigimos um erro que estava na lei. A lei tinha um artigo, que dizia que as escolas deveriam pagar pelo consumo de água, porque é um volume muito grande. E como eu disse, o SAI, ele é responsável pela distribuição de água, da coleta e hoje do tratamento de esgoto. Nós sabemos, Fernando, que ainda existem alguns bairros na nossa cidade, algumas regiões, que não têm água tratada. Muitos locais que ainda não recebem a coleta de esgoto, que é uma questão de saúde pública. Até os agentes aqui devem conhecer essas regiões. Sabemos do problema que se traz. E se você não tiver dinheiro para você fazer os investimentos, você, primeiro, não resolve o problema para o qual o SAI foi criado, e você, inclusive, acaba interferindo em algumas questões da saúde. E como é que se resolve isso quando você tem um desequilíbrio numa autarquia? Simples, né? Na hora de você fazer o cálculo da tarifa, você aumenta o custo da água e do esgoto, que é proporcional, e repassa isso para quem? Você repassa isso para toda a população. A educação, sem dúvida nenhuma, Rodrigo, é o que há de mais importante para qualquer sociedade. Pelo menos no papel. No papel, todo governante diz isso. Na prática, nem sempre. Porque a gente sabe que, quando você diz aí que criou mais de 1.200 vagas, é uma verdade, mas também é uma verdade que pegou-se 5 creches aí que se iniciaram no governo passado. O que a gente tem nesse ano são as 2 creches, uma que foi inaugurada agora, tem uma em construção no Maria Amélia, e tem 2 escolas que estão sendo reformadas aí. Não tem grandes investimentos assim na educação. Haja vista aí os problemas que nós tivemos com a questão dos uniformes, que de fato para nós foi uma vergonha não conseguir comprar um uniforme decente
para a nossa população. Mas não vamos politizar o assunto, não. Vamos falar o que é sério aqui. Quando eu deixo de cobrar 4, 5 milhões de reais daquilo que já estava, veja bem, nós não estamos cobrando nada irregular. A lei vigente naquele momento foi isso. Então, não pagaram as contas. A gente até concordou com a mudança desse artigo, né? Concordamos, achamos que talvez fosse o momento de mudar. Mas aquilo que já foi consumido, já foi utilizado, não dá para você abrir mão. Nós não estamos falando de R$1.000, de R$500. Até porque, Luiz Flávio, outro dia nós votamos um projeto aqui, apesar da gente ter votado contrário, o SAI fazendo empréstimo de R$500 mil para fazer um projeto executivo. Está tão bom assim? Pelo jeito não está. Se eu estou emprestando dinheiro para fazer projeto e agora eu vou abrir mão de novo de 5 milhões, sem contar que outro dia gastaram 12 milhões aí para comprar um prédio lá, novinho, né? Até com mato lá, uma cascata de mato lá, já tiraram. Então, sabe, o governo precisa dizer o que quer, porque parece que está perdido, não sabe o que faz. Uma hora tem dinheiro, a outra hora não tem dinheiro, agora quer abrir mão. A educação, gente, é importante, mas ela consome 25% do orçamento da cidade, sem contar os repasses que vêm do Fundeb. É uma secretaria que tem dinheiro. Teve um ano, inclusive, aí, Luiz Flávio, para cumprir a meta dos 25%, o que fizeram? Deram licença-prêmio aí para um monte de professor, que também não sou contra, é uma opção, mas é porque não conseguiu gastar o dinheiro. Agora está faltando dinheiro. Não dá, precisa esclarecer qual é o rumo que esse governo quer tomar. Eu confesso que eu digo o seguinte, se era um erro que tinha na lei, corrigir o erro, nós corrigimos, votamos favorável aqui. Agora, o que passou não dá para você abrir mão. Portanto, eu serei contrário a esse projeto. Porque eu não acho justo você ter uma autarquia que, de fato, até tem feito um bom trabalho na nossa cidade, a gente tem visto alguns investimentos. Agora, nós precisamos que esse dinheiro vá para lá, até porque já estava no orçamento do SAI. O SAI já contava com esse dinheiro, assim como a educação também sabia que devia esse dinheiro. Então, ninguém está tirando nada de ninguém. Agora, parece-me que esse processo de deixa rolar e depois a gente, numa canetada, resolve, eu não sei se é a melhor solução, Fernando. Eu ainda acho que vai faltar dinheiro nesse governo. Não está fazendo grandes coisas, mas acho que ainda vai faltar dinheiro porque está abrindo os cofres de uma tal forma, sem nenhum tipo de controle, e isso nos preocupa, porque não é o vereador que tem que estar preocupado, porque isso vai afetar a população como um todo. Eu vi aqui vereadores, inclusive da base, reclamando aqui de problemas de mato na frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, são serviços essenciais que não são realizados, por conta que não dá conta de fazer tudo isso. Então, se não souber fazer gestão dos recursos públicos, não dá. Aí fica resolvendo tudo na canetada, tiro daqui, jogo para cá. Gente, não é assim que se administra uma cidade. O pessoal está brincando, está resolvendo tudo na canetada. Nós vamos ter problema aí na frente, pode ter certeza disso. Ainda que seja para uma boa coisa, eu acho que o que foi comprometido, o que estava no orçamento deve ser cumprido. Portanto, serei contrário a esse projeto. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham e dizer também que eu vejo com muita preocupação esse projeto por conta de que a isenção vai chegar a 5 milhões de reais. Eu estava vendo aqui, tem escolas que têm contas aqui de 468 mil reais que o SAI quer perdoar, né? Esse dinheiro certamente impactará nas contas do SAI, de modo que aqui não se está tirando dinheiro do SAI e investir na educação. Não é essa a análise simplista que nós devemos fazer desse projeto. Muito pelo contrário, o que nós precisamos entender aqui é que o SAI precisa de receita para poder levar coleta e tratamento de esgoto para muito bairro que ainda não tem.
muitos bairros na nossa cidade não têm o tratamento de esgoto. E como é que você expande a rede de tratamento de esgoto? É através de receita. E se a gente aprova aqui um projeto para isentar a educação de repassar ao SAI quase 5 milhões de reais, é óbvio, é evidente que esse impacto vai atingir as contas do SAI. Mas eu queria aqui propor ao governo que faça o meio termo. Já que essas escolas, já que os órgãos públicos têm dificuldade de pagar a tarifa de água, a tarifa de coleta de esgoto, que o SAI estabeleça uma política com tarifa moderada para os órgãos públicos, para que pelo menos receba o custo do serviço que é prestado para o SAI. O que não dá é para a gente não cobrar a tarifa, e a gente sabe que é da natureza humana. Quando a gente não paga, a gente começa a gastar mais, né? Eu fiquei impressionado aqui com o valor de conta aqui de débito de algumas escolas, 70, 80, 400 mil reais. Então, peraí, se o cidadão comum é obrigado a pagar a sua tarifa, é obrigado a pagar criteriosamente no final do mês a sua tarifa de água e esgoto, sob pena de cortar o abastecimento, por que nós vamos ser tão lenientes assim com os demais órgãos públicos da nossa cidade? Eu penso que o SAI precisa caminhar para isso, criar uma tarifa que seja adequada para os órgãos públicos, cobre o custo, porque senão você vai ao longo do tempo retirar anualmente muito dinheiro das contas do SAI e faz com que o SAI tenha dificuldade financeira, é isso que está falado aqui. O vereador Darildo colocou muito bem, o SAI emprestou aqui 500 mil reais. O que é 500 mil reais para o orçamento de mais de 120 milhões ao ano? É essa questão que nós temos que colocar. Será que nós vamos abrir aqui, como se diz lá em Minas, abrir a porteira e fazer com que os órgãos públicos não paguem mais água, não paguem mais coleta de esgoto? E isso vai certamente ser repassado aos demais consumidores, porque uma vez que você não tem essa receita, você precisa incrementar a receita. E aonde vai? No aumento de tarifa. Então eu quero dizer aqui, né, que é uma questão que acho que o SAI precisa avançar, ter uma política tarifária para os órgãos públicos da nossa cidade, para as secretarias da nossa cidade, mas ao mesmo tempo aqui, lembrar que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil nesse país, né? A gente tem acompanhado os dados, na semana passada a economia do país retraiu, né? A atividade econômica retraiu em relação aos anos anteriores, já são mais de 13 milhões de desempregados no nosso país, e por incrível que pareça, quando a gente anda nos bairros, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente conversa com aqueles que estão desempregados, as pessoas estão com dificuldade de pagar a conta de energia, de pagar a conta de água. Algumas famílias têm eleito, né? Num mês paga a conta de água, a conta de energia e o aluguel, no outro mês faz a compra dos mantimentos para casa. Por que eu estou levantando isso? Porque igualmente o SAI tem que ter a tarifa social. Já tem, a Bandeirantes já tem essa tarifa diferenciada para aqueles que têm um consumo menor, e também precisaríamos avançar nisso, senhor presidente, que o SAI conseguisse buscar uma política tarifária que dessas famílias que se enquadrem nesse quesito social, nessa carência econômica, que possam pagar um valor menor por essa tarifa. Isso ajuda muito, por conta que você reduzindo a tarifa para as camadas que menos têm recursos, eles vão conseguir fazer o pagamento da tarifa e o SAI arrecadar. Muita gente tem vivido aí com água do vizinho, o que é proibido, mas tem muita realidade assim na nossa cidade, porque foi acumulando o valor da tarifa, acumulando, o desemprego chegou, a família não trabalha e agora a pessoa está privada de ter o bem mais essencial para a sobrevivência humana, que é a água. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para o SAI, para o presidente do SAI, para o prefeito da nossa cidade, que faça-se uma política de tarifa moderada para os órgãos públicos, mas ao mesmo tempo uma tarifa social, para que o SAI cumpra com a sua função de que é coletar, tratar o esgoto da nossa cidade, mas fornecer água potável, sobretudo para aquelas famílias que hoje encontram-se com muita dificuldade. E com relação ao projeto, eu também me posicionarei aqui contrariamente, porque eu penso que, na verdade, a educação tem 25% de orçamento,
poderia ter repassado esses valores ao SAI para que esses 5 milhões também pudessem ser utilizados na ampliação da nossa coleta e tratamento de esgoto. Aqui a gente recebe vários bairros da nossa cidade, quero citar só aqui o Veraneijal, né, que ainda não tem essa melhoria e que os moradores procuram há muito tempo e todo dia que acordam encontram a céu aberto o esgoto, né? Sabe o que é viver num bairro assim? Encontrar todo dia na sua porta o esgoto correndo a céu aberto. As crianças que moram nesses bairros estão expostas a todo tipo de doença que podem ser causadas com relação ao esgoto. Aliás, a ONU tem um estudo de que cada R$1 investido em tratamento de esgoto, você economiza R$4 na área da saúde. Então esses 5 milhões aqui, eu acho que o destino tem que ser o SAI para a gente ampliar a nossa coleta e tratamento de esgoto no município e continuar levando água potável para os bairros da nossa cidade. Eu sou um defensor do SAI, o vereador Derbal, porque depois que se privatiza, como se fez aqui em várias cidades do estado de São Paulo, a tarifa, só concluindo, senhor presidente, a tarifa ela tende a crescer muito e aí eles vão utilizar a água não para levar o bem para as pessoas, mas só com o objetivo de lucro. Então, por isso que eu defendo a saúde financeira do SAI e vou votar contra esse projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos ainda, né? Sobre esse projeto, eu só quero refrescar a cabeça das pessoas que a gente vive numa sociedade, como foi descrita, com muito desemprego e muitas pessoas, pela até defasagem salarial, nós sabemos disso, né? Enquanto servidor, a gente vê também muitas empresas aí falindo por conta da dificuldade de se manter. Mas não é novidade para ninguém que o SAI ele tem a remissão de taxas de entidades sociais, reconhecendo a importância do trabalho para a sociedade. E essa dívida, do qual está se mencionando o projeto de lei número 3, é uma dívida que foi adquirida em vários anos, não foi por esse governo. Né? E aqui a gente fica pensando, já tem a remissão para as entidades sociais e para as outras escolas públicas. Essa dívida é de muitos anos atrás. E da onde que vai ser tirada essa dívida? Do cofre público. Então, a prefeitura ela vai tirar dinheiro da educação para pagar outra secretaria pública. É uma dívida muito antiga. Indiscutivelmente, nós precisamos enfrentar a questão da conscientização do uso da água, do uso do esgoto. O homem prejudica a própria sociedade. E nós temos que trabalhar muito a conscientização nas escolas. E a gente vem vendo isso acontecer no nosso município. Intensificando campanhas na escola, desde do cultivo de horta, de economia da água. Eu mesma, quando eu tenho o prazer de ter a minha sobrinha, desde os 5 anos de idade, ficando comigo na minha casa, na hora de escovar a dente, ela me alerta: tia, fecha a torneira. Ela aprendeu isso aonde? Na escola. Então, tem tido, sim, uma conscientização de economia da água. Mas é uma tarefa de todos nós. É uma tarefa de todos nós. Então, aqui, nesse projeto, é uma reivindicação de remissão de uma dívida que o próprio prefeito vai ter que tirar dinheiro do orçamento público e pagar o SAI. E nós estamos vendo que tem essa consciência da administração, porque durante 2 anos não foi aumentada a tarifa da água. Né? Eu acho que isso ajuda muitos trabalhadores, é uma economia para um pai de família, a gente sabe disso. Assim como nós devemos, acho que a sociedade inteira, fazer também um enfrentamento na questão da energia elétrica. Tem subido o custo de energia elétrica absurdamente. E a população, ninguém faz uma campanha.
né? A gente aceita esses aumentos abusivos que vêm na nossa conta de luz e ninguém faz nada, né? Agora, na questão da água e do esgoto, nós estamos vendo no município 2 anos sem aumento, né? Faz mal, porque é dinheiro que deixa de entrar e voltar pela própria conscientização, né, do bem-estar social da sociedade. Então, aqui eu vou votar favorável, sim, a esse projeto, porque eu entendo que já vem esse dinheiro, pode ser investido em outros benefícios, em outras atividades que o administrador da cidade precisa ser invertido, porque é um dinheiro que a gente vê que está estabilizado a conta do SAI, né? E vai tirar do próprio cofre público. Então, eu não estou vendo nada. E é uma dívida que foi vindo, como foi falado aqui, de 400 mil de conta d'água de uma escola. Não foi só do ano 2018, 2019. Vem lá de trás essa conta. Então, eu acho assim que nós devemos acreditar que vai ser investido na conscientização, em ações efetivas que a comunidade precisa. A demanda hoje é maior que a comunidade precisa. Então, ou usar na própria educação, porque essas escolas foram alugadas para atender os munícipes dos bairros, das localidades onde não tem espaço para construir uma escola. Então, eu sou favorável por conta disso. E a remissão já existe para muitas entidades sociais que merecem esse reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem na cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público presente aqui na galeria, as vereadoras, você que nos acompanha pela TV Câmara. Talvez você chegou agora, está assistindo aí ao vivo, ou vai ver esse reprise. O que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando, né, da remissão da tarifa de água e esgoto, tá, para os prédios da educação, tá? Então, o que acontece é o seguinte, gente, eu gostaria aqui de dizer uma coisa. É muito estranho, certo? O remanejamento de dinheiro, né, de orçamento que vem acontecendo nessa atual administração. Bom, quando a prefeitura, né, juntamente com o seu gestor, o prefeito da cidade, ele quer fazer o quê? Ele quer dar essa isenção para a Secretaria de Educação. No mínimo chama atenção. Por quê? Porque a Secretaria de Educação é a secretaria que maior recebe investimento. O maior investimento é a Secretaria de Educação, 25%, né? Então, a gente fica assim, imaginando, como é que pode uma secretaria que recebe a maior parte do orçamento da cidade ter que ser contemplada com esse benefício? Aí, bom, então ponto passivo, Secretaria de Educação. Aí você vai para a questão do quê? Da autarquia, o SAI, que precisa dar as manutenções no nosso município. Aí, então, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando aqui de papéis, né? Dinheiro, remanejamento de orçamento e tal. Agora, quando se abre a janela, quando se abre as portas e vai para o campo, olha como é que está o nosso campo, tá? Jardim do Marquês, esgoto céu aberto. Jardim Real, esgoto céu aberto. Chácaras Reunidas de Guararema, que leva o nome de Chácaras de Guararema, mas é de Jacareí. Esgoto, céu aberto.
Chácaras do Igarapés, esgoto, céu aberto. Jardim Bela Vista, esgoto, céu aberto. Final da rua Campos Jordão, lá no Cidade de Salvador, esgoto, céu aberto. Veranei Jal, esgoto, céu aberto. Veranei Irajá, esgoto, céu aberto. E eu poderia falar aqui, ficar falando de muitos outros pontos da cidade, de setores da cidade, com o esgoto, céu aberto. Agora, perceba o seguinte, que eu não entendo aonde que quer chegar com esse remanejamento. Eu acho o seguinte, que nós não podemos fazer vista grossa para o que está acontecendo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Recentemente, como o vereador Arildo falou aqui nessa tribuna, o SAI, né, alçou, por intermédio da administração, um empréstimo de R$500 mil. Quer dizer, aí você pega um outro dado aqui, tá? Que nós estamos falando de números, né? Vai sair 5 milhões de lá, aquela coisa. A educação, a Secretaria de Educação, nesses 4 anos de governo, certo? 4 anos, né? Porque o governo assumiu, então ele tem 4 anos para fazer a sua gestão no município. Nesses 4 anos, a Secretaria de Educação, ela vai contar com 837 milhões e 84 mil reais. Então imagina, 837 milhões de reais nos 4 anos. E aí vem dizer que não tem 5 milhões para fazer o pagamento do consumo de água e de esgoto. Agora vai ver se o comerciante tem isenção de pagamento de água e esgoto. Vai o comerciante não pagar a sua conta para ver se o SAI não vai lá e corta o consumo de água. Lógico, não estou aqui insinuando cortar o consumo de água de uma escola, não é nada disso. Mas estou fazendo um comparativo. Vai, por exemplo, na casa de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, e aí pede muitas das vezes para fazer a divisão desse valor no SAI, e é uma luta, é uma guerra para conseguir dividir esses valores. E se não pagar, a água é cortada. Então, essa conta não fecha. Eu começo a imaginar, né? Não posso provar isso, lógico, até porque o que acontece? Nós, vereadores, muitas coisas que acontecem no orçamento da cidade a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a ferramenta que nós temos aqui, por exemplo, é o pedido de informação. Você faz um pedido de informação, o pedido de informação, as respostas, muitas das vezes vêm as respostas chamadas sabonete, tá? As respostas quiabo, liso. A gente não consegue aprofundar nas respostas. Se você entra no portal da transparência da prefeitura, também não tem o frango, sabe, desossado. Você só consegue ver o frango inteiro ali. Você não consegue aprofundar, você não consegue ver os detalhes. Por quê? Porque acaba se tornando uma caixa de Pandora. É uma caixa preta. Tá? Então perceba o seguinte, se a gente não tem esses números, eu começo a imaginar o quê? Que estão aí, sei lá, deram alguma capotada na curva e estão querendo fazer o quê? Pegar esse dinheiro, que era os 5 milhões, que iria ser pago, tá, no consumo de água e tal, e ali encaixar dentro de alguma coisa que não está batendo, não está fechando as contas. Tá? Então é complicado, gente, porque é o tal do negócio. Muitas das vezes, só para finalizar, senhor presidente, muitas das vezes você que está assistindo, enfim, pode imaginar assim, poxa, mas estão contra as escolas? Não, não é isso. A questão não é a escola. Ninguém vai cortar a água da escola, pode ter certeza absoluta. Tá? Mas a questão é o seguinte, que quem vai pagar toda essa conta depois é o munícipe. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos, senhor presidente, a mesa, nobres vereadores. Bom dia especial aos trabalhadores aqui do setor da saúde, do trânsito. Cumprimentar aqui o sindicato dos servidores públicos aqui da nossa cidade. Esse projeto, na realidade, é um projeto importante, mas, porém, com certeza, um projeto polêmico. Projeto polêmico porque aqui vários vereadores que já se expressaram aqui nessa tribuna, né, e a gente, no meu ponto de vista, esse projeto, na realidade, é você trocar 6 por meia dúzia. Porque, na realidade, quando as escolas não pagam, você tira do SAI, isso significa que quem vai pagar a conta, na realidade, no fim de tudo, é o contribuinte. Essa aqui é uma conta fácil de fazer. É o contribuinte que vai pagar a conta. Essa é a realidade. Né? As escolas não pagam, né? A gente vota favorável desse projeto, mas o SAI não vai receber esse dinheiro, também não vai poder investir em obras na nossa cidade. Agora, tudo isso, na realidade, é uma questão de gestão. Né? Eu acho que é se discutir no passado, é se discutir o porquê que ficou esses débitos, por que se chegou a isso? Uma dívida tão alta, né, das escolas, das creches, dos MF. Então, eu acho que aqui hoje a gente discutir se vai ou não vai pagar, né, e para a população aqui, né, não vai mudar e nem refletir em nada. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que começar a ver aqui esse projeto. E no meu ponto de vista, é como eu falei aqui, é trocar 6 por meia dúzia. Né? No fim das contas aqui, quem paga aqui vai ser o contribuinte. Né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir políticas importantes aqui. Uma das coisas aqui que a gente pode se discutir aqui na nossa cidade, eu já vi o parecer jurídico em várias outras cidades, é em relação a essa taxa de água. Você fecha o seu relógio, vai viajar, fica 45 dias viajando, não gasta uma gota de água e quando você chega tem lá uma taxa de manutenção. Isso é um absurdo. Como que você não abriu a torneira da sua casa nem um dia e aí você passou 1 mês, 2 meses, aí você voltou e você está pagando uma taxa do que é essa taxa? Eu acho que é isso que a população e que nós, vereadores, temos que discutir. Do que é essa taxa? Se não me engano, na energia não existe isso. Se você não abriu a torneira da sua casa, você passou 1 mês, 2 meses, e ali a torneira está fechada, por que você pagar essa taxa? Aí sim são projetos importantes que vêm para essa casa, que a gente com certeza contempla toda a população da nossa cidade. Aí sim é projetos que a gente tem que discutir para melhorar a vida das pessoas. Então, no meu ponto de vista aqui, esse projeto aqui é trocar 6 por meia dúzia, e eu fiz aqui uma emenda nesse projeto, certo? Que as isenções não fiquem só nos prédios públicos, também que dê isenção às entidades filantrópicas, às igrejas, às entidades que devem também, né, a água de muitos anos, e nós sabemos que tem um trabalho fundamental aqui na nossa cidade. É a JAN, é a ASPAD, a CEPAC, as igrejas, um trabalho fundamental aqui na nossa cidade, que também tem muitas dívidas, e que prestam um trabalho que deveria ser prestado pelo município, e que não é feito isso. Então nós colocamos essa emenda aqui, né, que é uma emenda importantíssima também, né, que contempla as entidades filantrópicas devidamente cadastradas, né, as entidades que têm registro aqui na nossa cidade, que são as igrejas, que prestam um trabalho fundamental, as entidades filantrópicas. Por que não incluir aqui também? Por que não inclui aqui também? Aqui a gente já votou isenção para os clubes. Os clubes aqui já foi votado isenção para os clubes. Então essa emenda ela vem praticamente como o projeto que foi mandado para essa casa do Executivo, dando isenção para os clubes. E aqui nós também fazemos essa emenda para dar isenção até dezembro de 2018 para essas entidades, para as igrejas, entidades filantrópicas que prestam um trabalho social aqui na nossa cidade. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que discutir para ver o que nós vamos votar aqui hoje. E a gente, de forma alguma, a gente não pode chegar aqui depois discutir e dizer o seguinte: o SAI não tem dinheiro para fazer esse tipo de obra, não tem dinheiro para fazer aquilo. Aqui nós estamos vendo, estamos dando isenção, estamos tirando dinheiro de uma autarquia para favorecer as escolas. E aqui eu já quero deixar diante
vou votar favorável a esse projeto, favorável à minha emenda, certo? Porque aqui, né, jamais vou votar qualquer projeto que venha para essa casa que beneficie as escolas, até mesmo porque as escolas, as creches, a EMF, é a base de tudo, é a sustentação da nossa sociedade, que você começa a ter o seu alicerce, que é na escola, é a educação. Então, jamais votarei contra esse projeto. Mas também deixando aqui a minha reivindicação, que junto com esse projeto, que vote aqui favorável à minha emenda, porque senão eu acho que vai ser muita discrepância, né, fazer um projeto para dar isenção para os clubes e agora negar de incluir as entidades filantrópicas aqui também para dar isenção, que vem de encontro a mesma coisa e o mesmo motivo desse projeto. Bom dia a todos que estão assistindo em casa, pessoal que está aqui na galeria. Eu gostaria aqui já de falar sobre esse projeto, porque é um projeto que ele traz vários problemas para a nossa cidade de Jacareí. Por exemplo, na minha casa, quando falta água, eu não pago 2 vezes, o SAI vai lá e corta a água da minha casa. Não se interessa se eu tenho 4, 5 ou 6 filhos. Na casa do munícipe, seria a mesma coisa. Mas por que não cortaram das escolas? Por que chegaram lá, gastaram nas escolas? Aqui tem 4 escolas do Parque Minha Lua. E por que não foi lá, não cortou lá também lá? Porque é criança, mas na minha casa também tinha criança. Na casa dos munícipes também tem criança. Por isso que está o problema hoje, para quem votar, os vereadores. A bomba vem na mão dos vereadores. Não é na mão do prefeito que a bomba está. Está na mão aqui de 13 vereadores. Aqui nós temos 4 escolas aqui do Parque Minha Lua, com uma creche, Maria de Nazaré, que era alugada. Por que não cortou na época lá, não cortou? E não é dessa administração, já veio lá de trás, isso aí está na justiça. Agora para ser isento. Então, gente, se tem lei para um, tem que ser para todos. Se existe lei de prender eu que eu sou errado, existe para outro também prender aquele que está errado. A mesma coisa da lei da polícia. Se existe lei de prender, não, de cortar a água dos munícipes, por que não cortou das escolas no passado? Aí deixa enrolando, vai indo, vai para a justiça e vai. Eu quero deixar aqui para o SAI, para o povo da nossa cidade de Jacareí, que as leis são para todos. Hoje chegou quase 5 milhões para pagar. Para pagar, esse vereador, qualquer um de vereador aqui, cada um vota do jeito que achar melhor. Claro. Se eu voto contra, eu voto contra 4 escolas do Parque Minha Lua que vai ser isento. E eu moro lá. Eu voto escola do Parque Imperial. Eu estou votando contra as crianças da nossa cidade. Se eu voto a favor das escolas, alguém vai falar lá no Facebook, o vereador foi a favor do prefeito. Então fico numa sinuca desgramada, certo? Aqui, sinceramente.
eu que já tenho mais de 10 anos aqui de Câmara, eu fico naquele jeito que eu não estou nem sabendo como é que eu estou fazendo aqui para votar. Para falar, tudo bem, mas agora para votar que vai ser difícil. Difícil não é pedir voto na rua, né? Porque quando você vai na rua pedir voto, um exemplo, você pede o voto, o cara fala que vota, mas não vota. Você leva na sorte de ser eleito. E aqui é o contrário, aqui você tem que votar em frente à TV Câmara, o povo está vendo, então fica muito difícil essa situação. Mas quem deixou ser difícil aqui, sabe quem? Foi a administração passada. A administração passada deixou uma bomba aqui para nós aqui. Porque ela divide, cortar essas águas quando faltou as 2 contas de água. Ir lá na escola e cortar. Porque aí o exemplo, a educação para as crianças. Vocês, a escola não pagou as crianças, vocês estão vendo que vocês estão estudando aí? É um exemplo para vocês também. Porque não pagou, tem que ser cortada. Se vire, fica sem escola. Aí foi passando a mão na cabeça, e hoje a situação aqui chegou precária aqui na Câmara Municipal para os 13 vereadores. E daqui para frente eu quero deixar esse recado aqui. Neucinho do SAI, presidente do SAI, se tiver escola, se tiver algum lugar que está devendo, corta essa conta. Corta, vai lá e corta. O mesmo direito que você tem de cortar do munícipe, tem 4, 5 filhos, você tem também direito de cortar das escolas. Por que a escola? A escola, você vai só estudar ali, por exemplo, 2 períodos. E a família vai ficar 24 horas. Vamos ver se esse exemplo vai pegar na cidade. Porque ficou uma bomba aqui que só por Deus. Dá vontade até chamar aquele pessoal lá das bombas lá de São Paulo para desarmar essa bomba aqui nessa Câmara Municipal. Quem fala aqui nesse momento é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. A situação aqui hoje não está fácil. O projeto continua em discussão. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente aqui, povo que nos assiste aí através da TV, pela internet, pelo Facebook. Bom dia a todos. Bom dia ainda, não é meio-dia. Eu queria aqui falar um pouquinho também desse projeto e com todo o respeito aqui a todos os vereadores e vereadoras, mas eu queria citar o nome de 2 nobres vereadores aqui, o vereador Arildo e o vereador Flavinho, o qual eu estive do lado também no governo passado, tenho muito respeito por isso. Mas aí digo a todos os vereadores também que quando a gente sobe aqui e fala, né, que esse governo não está fazendo nada, eu, como hoje, um vereador da ação do lado do governo, que hoje está aqui do governo de Isaías, faço parte da base, eu sou obrigado a dizer que está fazendo sim. Então a gente tem que tomar cuidado quando sobe aqui e fala, esse governo não está fazendo nada. Pergunto primeiro para o funcionalismo que estão aqui hoje, de qual governo que eles foram valorizados, né? Não digo que está precisando de mais, estão precisando sim, mas fazia tempo que vocês não tinham um governo que reconheceu um pouco do direito que vocês têm, né? Está aqui os agentes de trânsito e vários outros funcionários que foram reconhecidos também por esse governo. Eu não tenho aqui rabo preso com ninguém, por isso que eu falo aqui a verdade, doa quem doer. Então foi uma dívida, esse projeto é uma dívida que veio lá de trás, veio se arrastando, não foi uma dívida gerada por esse governo, né? Então a gente tem que falar a verdade aqui, né? E quando alguns vereadores sobem aqui e falam que não fizeram nada, e, gente, vai perguntar para 1.200 famílias que estão em creches hoje, que tem uma merenda que era de R$1 e pouquinho, que passou para R$3 e pouco, se não me engano, com o mesmo valor que se gastava antes. Vai perguntar para essas pessoas o que eles acham desse governo?
Vai no meu bairro, no Jardim Paraíso, no Jardim do Marquês, no Parque dos Príncipes, agora que vai começar, em outros bairros, no 1º de Maio, no Igarapés, ou seja, no Bela Vista, do Bela Vista 1 ou 2, não sei, do Igarapés, que nem me lembro agora, e em outros bairros também, Panorama passou por lá, Nova Jacaraí. Quantos asfaltos foram feitos e não se cobra? Não se cobra um asfalto nessa administração. Por isso eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse governo. E aqui eu visto a camisa como uma pessoa da ação da base. Isso eu falo a verdade, porque eu acabei de falar, não tenho rabo preso com ninguém, né? Agora, quando alguém sobe aqui e fala uma coisa que não é verdade, eu vou rebater. E aí, meu amigo vereador Luiz Flávio e Arildo, que fizemos parte lá atrás, mas nós temos que tomar esse cuidado aqui, porque aqui, é como o vereador Valmir comentou, se torna uma guerra desnecessária entre nós, parlamentares, não é verdade? Ah, porque se fez lá e porque aqui não faz. Gente, vamos parar com isso. É que não está fazendo nada, é o meu que fez. Espera aí, gente. Está visível, eu acabei de falar de algumas coisas. O SAI, com uma baita de uma obra aqui do lado do São João, que está sendo criticado por alguns vereadores, vai perguntar para quem está sendo beneficiado lá o que eles acham dessa obra. Vereador, vai acabar com o problema de enchente na frente da casa dessas pessoas? Uma parte, vereador Será que Juarez. o povo não está vendo isso, gente? Pelo amor de Deus. Então é inadmissível quando a pessoa sobe aqui e fala que esse governo não está fazendo nada. Pois não, vereador? É constatado por todos os vereadores aqui no início da nossa legislatura, em 2017, o vereador Dr. Rodrigo fez uma cobertura bem de perto desses problemas, a questão dos Educamais, as piscinas, quanto de água vazava daquelas piscinas, quanto que o sistema daquelas piscinas estavam prejudicados, sucateados. O trabalho que o SAI fez na Santa Casa, quanto de água era desperdiçada dentro do prédio da Santa Casa, o SAI foi lá, doou todas as torneiras, registros de descarga, tudo, fez um trabalho de reforma completo dentro da Santa Casa e hoje o que se desperdiça lá, eu não tenho nem conhecimento, mas os números eram altíssimos, o número de desperdício. As piscinas dos Educamais era uma coisa terrível, alagava as casas de máquina, hoje estão todas reformadas, né? Então a gente vê aí aonde que estava o desperdício e hoje o que está sendo feito desde 2017 com essa administração. Então, se for falar aqui de obras, senhor são muitas obras. Questão de ordem. Muitas obras. Questão de ordem. A parte é minha, vereador. Se o senhor puder segurar um pouquinho, eu lhe dou uma parte também, mas a parte é minha, eu dei uma parte para o vereador. É só por questão de ordem, eu acho que aqui a gente tem que falar sobre o projeto. Aqui nós não estamos fazendo campanha política ainda. Eu acho que que o vereador, mas o senhor também usou a tribuna e falou o que o senhor quis falar, né? Exatamente. Eu acho que se um sai fora, dá direito para os demais saírem também, infelizmente, né, vereador? Né? Então, quando alguém senhor subir aqui presidente, dizendo que não faz nada, eu estou colocar a ordem, se vale para o Paulinho, tem que valer para ele, né? O que a gente não pode é porque um descumpriu e virar moda e regra descumprir as orientações da casa, né? Então, acho que é isso. Acho que a regra vale para todos. Se um descumpriu, Vossa Excelência retome a fala. E aí, o doutor Rodrigo quer falar um pouco? Por favor, pode falar, tenha direito. Na verdade, tentam calar, né? Quando o jogo começa a virar. Na verdade, eu tenho muito orgulho de participar desse governo, que em 2 anos e meio não para nenhuma acusação, sobre o qual não para nenhuma acusação de corrupção. Isso daí nada mais é, Juarez, estava comentando aqui que foi uma aberração que votaram aqui nessa casa para justificar o gasto da educação. É uma questão de prioridade. Eles colocaram a dívida para pagar a água, não pagaram e talvez tenham usado o dinheiro para gastar 2 milhões na compra de catracas, que foi agora alvo do Ministério Público de desvio de dinheiro público. Então, para vocês verem, acaba virando uma guerra aqui, gente. Então, pelo amor de Deus, eu acho que está todos os vereadores aqui em prol das pessoas de Jacaraí, em prol da cidade. Quanto melhor, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar junto. Agora fica aquele disse não me disse, sabe? Isso é coisa do passado. Então, vou votar favorável sim o projeto, porque não é justo. Não foi esse prefeito que adquiriu essa dívida. Essa dívida, ela vai ser perdoada perante a votação do projeto hoje aqui. Eu acho que a maioria aqui estão de acordo sim, porque não é justo. Se outras entidades não pagam, por que essa vai pagar?
entendeu? Então, eu peço aqui até desculpa se ofendi alguém, mas é a realidade, isso é verdade, né? A política é assim, hoje a gente está ali, amanhã depois a gente está do outro lado, e é assim que funciona, vereador Abner. Então, essa é a minha posição, eu não subo aqui com mentira, com conversa furada, eu subo aqui com a verdade, e vou continuar falando ela. Então, doa quem doer. Então, muitos vereadores que sobem aqui e só sabe difamar, não fez nada, tome cuidado, porque se eu for falar, eu vou rebater. E vou mostrar a obra, tenho uma licinha na minha mão, e vou ter muito mais ainda. Esse governo está fazendo sim, e vai continuar fazendo, por isso que eu faço parte dessa base e tenho muito orgulho de ser parte da base desse governo. Conte com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Quem tiver sem habilitação aí, toma cuidado. Chegou um agente aí, ó. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir a matéria, eu peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da primeira emenda ao projeto. Temos uma emenda aí. Emenda número 1. Inclui o artigo 2º, a propositura, conforme redação adiante, e renumera os subsequentes. Artigo 2º. A remissão prévia do artigo 1º é extensível às entidades declaradas por lei de utilidade pública, bem como às entidades religiosas de qualquer natureza, desde que devidamente constituídas nos termos da lei. Autoria, vereador Paulino dos Condutores. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 rejeitada. Próxima. Só uma, né? Peço ao primeiro secretário que proceda a votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Olha, realmente estou pensando que nem o Valmir. É um projeto bem polêmico. Eu sou professora, né? Jamais votaria contra os alunos. Porém, quando você isenta, nesse caso, uma secretaria, alguém vai ter que pagar a conta. Quem vai ser? Os munícipes. Então, eu sou contrário ao projeto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Só justificando meu voto, quando eu fui presidente dessa casa, a Câmara passou a pagar também, que eu achava que era justo, e nessa oportunidade nós acabamos descobrindo que tinha um vazamento enorme aqui. Mais de 80% da água, Sônia, estava indo embora. Então, talvez a questão de muitos problemas pudesse ser descoberta através dessa questão, porque a gente sabe como é que funciona o método das escolas. Mas, Juarez, não se preocupa não, a gente tem direito de falar o que quiser. Quem tem que avaliar é a população, porque ninguém trava guerra contra vereador nenhum, né? A gente só tem que, não pode esquecer a história, não pode esquecer o passado. Essas brigas não interessam a população. Cada um fala o que quer lá e a população avalia. Quem tiver certo, lá na frente vai colher os frutos, tá? Como já disse, meu voto é contrário. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, eu acho assim, né? Eu acho não, tenho certeza, que da mesma forma que é proporcionado a divisão de parcelas para o munícipe, poderia também fazer o parcelamento para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação iria pagando aos poucos isso para o SAI. Eu quero aqui encaminhar o meu voto contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo?
Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, a remissão, melhor isenção de conta d'água para as entidades sociais, que tem tudo legitimado com a legislação, já tem essa isenção por conta do SAI. E a escola pública, ela atende a comunidade. Então, é dinheiro público que sai para o dinheiro público. Sou favorável a esse projeto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto contrário. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Contrário. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, né, eu acho que tinha que entrar as entidades filantrópicas também, que prestam um bom trabalho aqui na nossa cidade, também que tem essa dívida. E aqui, como eu disse, eu acho que a população, eu analisei bem aqui, e eu espero que amanhã depois o SAI não aumente a conta e a tarifa de água nessa cidade, porque quem vai pagar a conta é a população, igual eu falei, e se aumentar a gente vai cobrar, portanto, eu sou contrário a esse projeto. Votação do projeto de lei do Executivo número 3/2019 ficou empatada. Eu voto favorável a esse projeto. Projeto de lei do Executivo número 03/2019 autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jacareí a conceder remissão dos valores referentes à tarifa de água e coleta de esgoto nas condições que estabelece. Autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por 7 votos a 6. Próximo projeto. 7 votos favoráveis.